Sou um profissional da área de transporte público. Atuo no setor há mais de 6 anos, iniciando na iniciativa pública, onde tive uma experiência no gerenciamento do sistema de transporte público de Mossoró e hoje encontro-se na iniciativa privada. Também sou aluno formado pela UFESA, no curso de Ciência e Tecnologia. Tive uma experiência também na área de engenharia de produção e espero poder contribuir nessas perguntas e, quem sabe, auxiliar aos futuros engenheiros que possam contribuir também com suas ferramentas, com suas qualidades no setor de transporte, que é um setor essencial para a vida de todo mundo. Veja só, é importante que a gente tenha um pouco o conhecimento da área de logística urbana, né? Que é praticada por empresas privadas de transporte de bens, como também pelas empresas de transporte coletivos, como é o meu caso, né? Falando especificamente nessa área pública, né, do setor de transporte público, se tratando de mobilidade urbana, o planejamento, as estratégias e a logística da mobilidade urbana são de fundamental importância, porque é o poder público que faz o gerenciamento do sistema e a concessionária, as empresas de transporte executam. Então o poder público ele faz todo o planejamento de acordo com os espaços urbanos, priorizando, né? A ideia principal é priorizar aqueles que necessitam mais dos espaços urbanos, que são os pedestres, os ciclistas, depois o transporte público, né? Que é o transporte mais democrático que tem no mundo. Então é importante que a gente tenha esse conceito, né, da área de logística no enfoque da mobilidade urbana. Veja só, o transporte público no Brasil encontra-se numa situação muito difícil. Nessas últimas 2 décadas, né, segundo dados da NTU, a queda da demanda foi muito acentuada, em torno de 44%. A demanda que evadiu-se, né, foi para outros modais, como por exemplo para os transportes individuais, né, utilizando outros tipos de modais que estão prejudicando o sistema de transporte. E por que dessa problemática, né? Então esse é o principal desafio. Hoje a administração pública ela tem que encontrar uma forma de planejar um sistema atrativo para que as empresas possam executar de forma equilibrada, que garanta o equilíbrio econômico-financeiro do sistema e que os usuários possam utilizar aquele serviço de qualidade. Porque acontece que as cidades estão muito inchadas, congestionamentos, né? Aumentam a quantidade de acidentes de trânsito, os gases poluentes também interferem muito na qualidade da vida da população. Então esse é um dado muito importante. E eu vejo esse um ponto principal, o desafio é resgatar a demanda que perdeu ao longo dos anos, né? Esse resgate da demanda com um serviço de qualidade, assim como as cidades europeias planejam os transportes. Também não vamos muito longe, como a Colômbia, que é um exemplo, que planejou na década de 90 um sistema de transporte público que, se comparando com algumas cidades da Europa, em termos de qualidade, pode ter uma equivalência muito parecida. Então acredito que hoje esse é o principal desafio do Brasil. Em linhas gerais é resgate da demanda, garantindo a confiabilidade dos usuários. Falando especificamente do gestor de frota, né, um gestor de transporte, ele deve possuir principalmente, além da liderança, né, porque ele vai liderar uma equipe muito extensa, né, de motoristas, colaboradores, ele tem que ter organização. Organização para quê? Organização dos processos, organização de como ele vai planejar o sistema de transporte, como ele vai planejar os itinerários, os quadros de horários, para que tenha pontualidade, regularidade. Então ele vai trabalhar com inúmeros indicadores, é preciso que tenha metas bem definidas, claras, e que ele possa ser objetivo nesse encontro, né, de muitas variáveis. Então é um profissional que ele precisa
ter conhecimento na área de gestão, né? Ele precisa saber ter um bom desenvolvimento de equipe e ter um conhecimento de mercado, né? Saber o que está acontecendo no sistema de transporte, né? A nível Brasil, né? a nível de outras cidades do mundo, para que ele possa ter uma visão ampla daquilo que está acontecendo e saber ter uma boa liderança com sua equipe. Esse é um primeiro passo para um excelente gestor de frota, um gestor de transporte. Então, como eu disse na pergunta anterior, né, na questão 2 dos desafios, eu vejo como o trabalho desse setor atualmente, né? Nessa perspectiva, avaliando esse declínio do sistema de transporte público, que perdeu muita demanda, né? Os sistemas eles estão entrando em colapso, né? Em muitas cidades. O poder público ele vai ter que se reinventar de acordo com as políticas nacionais de mobilidade urbana. Eles devem se preparar para uma cidade que realmente proporciona uma qualidade desse transporte, porque só assim nós iremos conseguir atingir um serviço de ponta, um serviço que possa atender aos desejos da população através de estudos eficientes, como estudos de pesquisa origem e destino, que busca entender o perfil de deslocamento dos usuários em razão das características socioeconômicas. É muito importante que esses estudos, essas pesquisas, que são os principais instrumentos de informação da mobilidade urbana, que a parte da administração pública tem uma equipe capacitada, uma equipe técnica que planeje, que encontre uma forma de desonerar o custo do sistema, porque hoje a tarifa, que é o custo por passageiro, em muitas cidades está muito elevada, devido a justamente essa demanda que perdeu ao longo dos anos, né? Então o transporte o percentual de gratuidade aumentou, então os sistemas eles estão em declínio. E eu acredito que o principal enfoque nessa pergunta com relação à perspectiva futura é planejamento, visão futura com relação à qualidade do serviço, né? Buscar desoneração da tarifa e muito importante, porque nós estamos passando por uma revolução, né? Que podemos dizer a revolução digital. Está atento a essas novas ferramentas, como por exemplo buscar novas ferramentas para facilitar a vida dos usuários de acordo com a revolução digital, aplicativos que fornecem em tempo real o horário dos ônibus. Está atento a todas essas mudanças, porque como a concorrência com esses aplicativos, Uber e outros tipos de modais que estão mudando, né? As formas de fazer negócios estão mudando, então é muito importante que o setor ele possa se reinventar nesse aspecto, torná-lo mais atrativo e acompanhando a mudança que vem ocorrendo no mundo, né? Com a globalização e principalmente com a revolução digital. Bem, a dica que eu passo aos universitários que têm o interesse em trabalhar nessa área de transporte, mesmo diante dessa situação difícil que o setor encontra-se, né, como perda de demanda, dificuldades financeiras, né, se reestruturando o poder público com técnicos que possam ter uma avaliação bem planejada de como vai ser o setor de transporte para os próximos anos. Eu acredito que é um setor que vai ter muitas possibilidades aos novos profissionais, porque teremos que ter mão de obra qualificada, porque são poucas mãos de obras qualificadas hoje no setor. E eu acredito que principalmente estudantes com perfil de engenharia, que tenham conhecimento na área de logística, na área de engenharia de transporte, terão essas habilidades, principalmente na área de liderança, nessa área de gerenciamento de pessoas, na área de liderança de equipes, terão a possibilidade de engajar, né, nesse mercado. É um mercado que eu acredito que pelos próximos anos terá que se reinventar, vai ter uma grande mudança, porque ele chegou a uma situação muito difícil, né? Então acredito que agora
pelo transporte ser um direito social que está garantido na Constituição, assim como a educação, saúde, né, e segurança pública. Então teremos que ter uma mudança, uma perspectiva, e como tem poucas pessoas qualificadas na área, é uma excelente oportunidade para os estudantes de engenharia de produção, principalmente de engenharia civil também, que atuam na área de transporte, para ingressar nesse ramo. Muito obrigado.